Olá, eu estou aprendendo a falar em línguas. Os alemães que vieram no século XIX ao Brasil não tinham nenhum interesse em falar português. Depois de um século ainda insistiam em falar em alemão e sofreram muita perseguição na Segunda Guerra Mundial. Jamais alguém deve se mudar para outro país sem aprender logo o idioma. Como eu não podia aprender o português na Argentina, logo que vim ao Brasil aprendi aqui. Inclusive fiz um curso supletivo para não só aprender o idioma, mas também saber algo da história e da cultura do país. Os que querem ir para o céu devem se interessar em aprender a falar a língua dos anjos. Você pode até falar lá em português, não tem problema para você, mas não vai entender o que os anjos falam. Não adianta insistir que os anjos falem em português com você. Eles vão falar a língua oficial do reino de Deus. Afinal, como todo país, o céu também é um país, com seu governo, sua constituição e sua língua. Você dirá, mas os turistas não precisam saber falar o idioma de outro país, desde que saibam falar um pouco em inglês, francês ou espanhol. É verdade, mas eu estou falando de quem quer morar em outro país. Não vai me dizer que você quer fazer turismo no céu. Lá não entra turista, só entra quem tem o visto para toda a eternidade, quem vai para morar lá. Quem sabe você já está ensaiando algumas palavras como turista, nesse teu cristianismo formal e religioso, para poder cumprimentar o Senhor Jesus na chegada, como palavras assim como aleluia, hosana, shalom. Aí se você é um desses crentes que vivem falando em línguas na igreja, está feliz por isso, mesmo que possa pensar, será que isso é a língua dos anjos? Ou se forçou a barra e inventou algumas expressões incompreensíveis, vai ficar com medo, porque se pode enganar os humanos, não é possível enganar os anjos. De qualquer maneira, essa não é mesmo a língua dos anjos, porque não vai falar coisas que ninguém entende. Segundo a Bíblia, falar em línguas é um dom, e quem não tem esse dom não vai poder falar. E nem se pode forçar ninguém a ter um dom. Já na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo exigia que se não tem ninguém que interprete ou falar em línguas, o irmão é para se calar. Pois se os outros não entendem, não valeu nada. Paulo, no fim daquele capítulo 12 de 1 Coríntios, sugeriu um idioma muito melhor, no capítulo 13, que é a língua do amor. Se essa é a língua dos anjos, pode ser. Então temos que ensaiar essa língua. Quem não sabe falar essa língua não vai para o céu, porque não vai poder se comunicar com ninguém. Se aqui na terra só anda reclamando, falando mal dos outros, alimentando mágoa e raiva, vingança, desejando pragas, me desculpe, com essa língua está fora. É possível que no céu haja uma língua que se comunique por telepatia, ou seja, vamos falar pela mente. Assim poderemos nos comunicar com quem quer que seja também à distância. De novo, temos que aprender essa língua já aqui, pois sem essa língua não podemos nem orar. As palavras de uma oração formal e fria não passam do teto.
Temos que mentalizar Deus para nos comunicar com Ele. Paulo diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Você nota que a língua dos anjos não é nada de falar em línguas na igreja. Nada a ver. É saber se comunicar com Deus, colocando os nossos anseios e também recebendo dele o poder do Espírito Santo para viver uma vida eterna já aqui, bem antes de morrer. A propósito, a vida eterna não é eterna porque dura para sempre, mas ela dura para sempre porque é de altíssima qualidade. Qualidade que você adquire já aqui, no momento em que aceita Jesus como seu único e todo suficiente Salvador e Senhor. Isso quer dizer que não é a morte que leva ao céu, é Jesus, a vida. Até mais.